Olá, estamos de volta com mais um vídeo Poder pela Oração. E.M. Barnes, capítulo 18. Os pregadores precisam das orações do povo. Desde já, muito obrigado por sua presença do outro lado. De alguma forma, a prática de um pregador orar em particular caiu em desuso ou foi desconsiderada. Ocasionalmente se ouve que a prática é denunciada como depreciação do ministério, sendo uma declaração pública feita por aqueles que denunciam a ineficiência do ministério. Talvez ela ofenda o orgulho do instruído e do autossuficiente, e estes devem ser repreendidos e sentir-se ofendidos em um ministério que esteja abandonado a ponto de permitir-lhes a existência. Para o pregador, a oração não é simplesmente o dever da profissão, um privilégio, mas uma necessidade. Os pulmões não sentem mais necessidade de ar do que o pregador sente de oração. É absolutamente necessário que o pregador ore. É uma necessidade absoluta que o pregador seja alvo de orações. Estas duas proposições estão soldadas tão intimamente que nunca devem se divorciar. O pregador precisa orar, o pregador precisa receber orações. Será necessária toda oração que puder fazer e toda oração que possa solicitar para dar conta de todas as responsabilidades temíveis e obter o maior e mais verdadeiro sucesso em sua grandiosa obra. O pregador verdadeiro, junto com o cultivo do Espírito e a oração dentro de si, em sua forma mais intensa, anseia muito pelas orações do povo de Deus. Quanto mais santo é o homem, mais ele tem a oração em alta estima, mais claramente ele vê que Deus se dá àqueles que oram, e que a medida da revelação de Deus a alma é a medida do anseio da alma, e mais insistirá na oração a Deus. A salvação nunca encontra seu caminho em um coração que não ora. O Espírito Santo nunca habita um espírito desprovido de oração. A pregação nunca edifica uma alma que não ora. Cristo nada sabe sobre os cristãos que não oram. O pregador que não ora não pode fazer avançar o Evangelho. Dons, talentos, instrução, eloquência e chamado de Deus nunca atenuam as exigências de oração, mas somente intensificam a necessidade de o pregador orar e receber orações. Quanto mais abertos os olhos do pregador estiverem para a natureza, a responsabilidade e a dificuldade de seu trabalho, mais ele verá, e se for um pregador verdadeiro, mais sentirá a necessidade de orar, não só no aumento da pressão para ele mesmo orar, mas também nos pedidos a outros para que o ajudem em suas orações. Paulo ilustra este ponto. Se algum homem tinha capacidade de projetar o Evangelho por meio da força pessoal, da força cerebral, da cultura, da graça pessoal, da comissão apostólica de Deus e do chamado extraordinário, esse homem era Paulo. Ele é um exemplo evidente de que o pregador precisa ser um homem dado à oração. Também é um grande exemplo de que o verdadeiro pregador apostólico precisa ter as orações de outras pessoas de bem para dar a seu ministério toda a sua medida de sucesso. Ele pede, anseia e apela de maneira apaixonada pela ajuda de todos os santos de Deus. Assim como em outros aspectos, ele sabia que no mundo espiritual a força na união, que a concentração e a combinação de fé, desejo e oração aumentavam o volume da força espiritual até que se tornasse esmagadora e irresistível em seu poder. Orações individuais combinadas como gotas de águas compõem um oceano que nem se perturba com a resistência. Então Paulo, com clara e total apreensão da dinâmica espiritual,
determinou-se a fazer seu ministério tão impressionante, eterno e irresistível quanto o oceano ao juntar todas as orações individuais espalhadas e empregando-as em seu ministério. Não poderia a explicação da proeminência de Paulo em labutas e resultados que impressionaram a igreja e o mundo encontrar-se no fato de ser capaz de se concentrar para si mesmo e para seu ministério, mas na oração que em outras pessoas. Para seus irmãos em Roma, ele escreveu: recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Romanos capítulo 15, versículo 30. Aos Efésios ele diz: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Efésios capítulo 6, versículo 18. Aos Colossenses ele enfatiza: ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Colossenses capítulo 3, versículo 3. Colossenses capítulo 4, versículo 3 e versículo 4. Aos Tessalonicenses ele diz, em Tessalonicenses 5, 25, primeira carta, diz com toda agudeza e intensidade: irmãos, orem por nós. Paulo recorre à igreja de Corinto pedindo ajuda, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 11. Isso deveria fazer parte do trabalho deles. Eles deveriam ser a mão auxiliadora da oração. Paulo, em uma adicional e final recomendação à igreja de Tessalônica quanto à necessidade de orarem, diz: finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida, como aconteceu entre vós. Orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1 e versículo 2. Ele convence os filipenses que todas as orações, que todas as provações e oposições podem servir à disseminação do Evangelho pela eficiência das orações que fazem em favor dele. Filemão deveria preparar-lhe uma acomodação, pois por meio da oração de Filemão, Paulo seria seu hóspede. A atitude de Paulo nessa questão ilustra sua humildade e a percepção profunda que tinha quanto às forças espirituais que fazem avançar o Evangelho. Mais do que isso, ensina uma lição para todos os tempos de que, se Paulo era tão dependente das orações dos santos de Deus para que seu ministério obtivesse êxito, quão maior não será a necessidade de que as orações dos santos de Deus estejam concentradas no ministério de hoje. Paulo não achava que esse apelo enfático pela oração diminuiria sua dignidade, enfraqueceria sua influência ou depreciaria sua piedade. E se isso acontecesse, que a dignidade se vá, que a influência seja destruída, que sua reputação seja desfigurada, ele precisava das orações deles. Chamado, comissionado, principal dos apóstolos como era, e todo o seu equipamento era imperfeito sem as orações de seu povo. Escreveu cartas para todos os santos, para todos os cantos, encorajando as pessoas a orar por eles. Você ora por seu pregador? Você ora em secreto? As orações em público valem pouco, a menos que sejam fundamentadas ou acompanhadas por orações em secreto.
Aqueles que oram estão para o pregador, assim como Arão e Ur estavam para Moisés. Sustentavam as mãos para cima, que decidiam a questão que tão impetuosamente os assediavam. O apelo e o propósito dos apóstolos foram de pôr a igreja para orar. Eles não ignoraram a graça de contribuir financeiramente com satisfação. Não ignoravam o lugar que as atividades religiosas e o trabalho ocupavam na vida espiritual. Nada disso, porém, na estimativa ou na urgência dos apóstolos, poderia sequer se comparar à necessidade e importância à oração. O mais sagrado e premente dos apelos foi empregado, a mais abrasadora das exortações, as palavras mais abrangentes e estimulantes foram pronunciadas para fazer cumprir a obrigação e a necessidade importantíssimas da oração. Em todos os cantos põe os santos para orar. Este é o fardo do esforço apostólico e a túnica do sucesso apostólico. Jesus Cristo empenhou-se para fazer isso nos dias de seu ministério pessoal. Enquanto se movia por infinita compaixão diante dos campos brancos para a ceifa, perecendo por falta de trabalhadores e fazendo uma pausa em sua própria oração, ele tenta despertar as sensibilidades embotadas de seus discípulos para o dever da oração, enquanto lhes dá uma incumbência. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Mateus, capítulo 9, versículo 37 e 38. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Lucas, capítulo 18, versículo 1. Ok? Este é o final do capítulo 18. Muito obrigado. Ok? Deus abençoe grandemente a sua vida.